levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra Deus é pura, escudo para os que nele creia. Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV para 197 países. Eu sou o pastor Roberto Teixeira, doutor em teologia pela Faculdade Viva Brasil. E nós estamos aqui nesse programa falando sobre 7 passos para ser uma bênção. Já falamos primeiro passo sobre ser salvo, segundo, chamar pelo nome de Jesus, terceiro, ser humilde, quarto, orar, quinto, buscar a minha face. Falamos sobre o 6º passo, que é se converter dos maus caminhos, no último programa. E vamos falar hoje, no 7º programa, sobre o 7º passo para ser uma bênção, que é o que, pastor Roberto Teixeira? É ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. A nossa maior pregação não é o que pregamos e nem o que cantamos, é o nosso testemunho. Então o testemunho da pessoa olhar em você, vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa correta, uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Devemos colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida, não como uma lei qualquer, mas como um ato de transformador de amor. De forma semelhante à palavra revelada, também o pecado que habita em nosso coração, e não colocar em prática e escolher abrir mão do pecado, vencer o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, e o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se você ouve a palavra de Deus, você vai conseguir vencer o diabo, o pecado e o mundo. Então, nós estamos aqui nesse programa e queremos que você seja abençoado por Deus. Deus toque em você, você seja abençoado. Pastor Kaique, diz pra gente aí qual a importância de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Pastor Roberto, mais uma vez eu quero saudá-lo com a paz do Senhor. Amém. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: E disse, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Esse texto é muito interessante porque aqui está dizendo, Deus, através da vida de Moisés, está dizendo para o povo que se o povo ouvir a voz do Senhor, se o povo guardar tudo aquilo que Deus está dizendo, nenhum mal chegaria sobre eles. E aqui para mim esse versículo destaca a importância que é ouvirmos a voz do Senhor Deus. Porque quando ouvimos a voz do Senhor Deus, nós temos livramento para a nossa casa, temos livramento para a nossa vida, e nada daquilo que o inferno e o diabo propõem para nós vai nos alcançar, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra que está sendo liberada sobre nós, nós estamos ouvindo, guardando e a pondo em prática. Então é de suma importância ouvir a voz do Senhor, guardar a voz do Senhor e praticar aquilo que o Senhor está nos dizendo, para que os nossos dias sejam dias repletos de bênção e de vitória debaixo da palavra de Deus. Muito bem, pastor Kaique. Nós estamos aqui com o tema 7 passos para ser uma bênção, baseado em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa parte final, que é a palavra de Deus, que é muito importante, é ouvir a palavra de Deus e praticar. Para colocar em prática a palavra de Deus, é preciso compreender que esse é o sentido de nossa existência. Por meio dela,
configurando-nos a Cristo, quando já lemos a palavra de Deus, seja trecho ou a Bíblia completa. Você ouve a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 20, vós estáis limpo pela palavra. Toda vez que ouvimos a palavra é como uma água, as águas que saem purificando, as águas que é Jesus como fonte de água viva, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Ouvir a palavra de Deus é ter sensibilidade. E nós queremos profetizar, meu amigo e minha amiga, para você, meu irmão. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28, se ouvires a palavra de Deus, se ouvires e obedeceres a palavra de Deus, todas as bênçãos te alcançarão. Você não vai correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você. A Bíblia diz que você, Deuteronômio 28, nunca mais vai ser humilhado, mas Deus vai te exaltar se você estiver no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero me converter mais, eu quero aprender a ouvir a palavra de Deus e praticar, porque é muito importante. Podemos nos questionar qual é o efeito da palavra de Deus em nossa vida? A Sagrada Escritura não é um enfeite de prateleira, é para ser posta em prática. As pessoas têm que dizer, aquele crente ele é um servo de Deus, a palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não compra e fica dando calote em todo mundo, porque ele é cristão, ele quer cumprir a palavra de Deus na vida dele. Acha que tem um nome sujo e está tudo bem, está tudo certo. Não. Tem que limpar o nome e viver com a vida suja. Já teve algum problema? Tem que procurar limpar o nome e não ter mais nome sujo. Para que você seja abençoado. Ficar, dependendo do cartão dos outros, porque o meu não tem o cartão de crédito. Não, você vai limpar seu nome em nome de Jesus, ter o seu próprio cartão e ser abençoado. Deus quer mudar a tua história. Deuteronômio 28 diz que você nunca mais vai pedir emprestado. Chega de miséria. Você nunca mais vai pedir emprestado, porém você vai ter para dar para muitas pessoas. E a mensagem de hoje, que é 7 passos para ser uma bênção, o último do sétimo passo é ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. O profeta Isaías proclama, tal como a chuva e a neve descem do céu, é para lá não voltam antes de fecundar a terra, fazendo-a germinar, assim acontece com a minha palavra, que sai da minha boca, não voltará para trás vazia, sem causar o seu efeito. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. A palavra de Deus não voltará para trás vazia, antes fará aquilo que me apraz. Agora dizendo aqui o diácono Eduardo Nunes, qual é a importância de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Roberto, a paz do Senhor a todos. Um texto que me chama muita atenção é em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva sobre ela, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, mas a casa não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Olha que importância, olha que legado que Jesus deixa para nós, para entender a importância de buscar a presença de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem para falar. Quando esse texto ele reflete sobre ouvir a palavra de Deus, colocar as suas raízes, colocar o seu coração no altar do Senhor. Uma casa ela é edificada na rocha, ouvindo a palavra do Senhor, ela não cai, ela pode se abalar, ela pode sofrer tudo que tem que sofrer, mas ela permanece firme porque ouviu a palavra do Senhor. É como a minha casa e a sua casa, né? Nós estamos debaixo da bênção do Senhor, pode passar o que for que tiver que passar, estaremos firmes no Senhor, porque nós ouvimos e praticamos a palavra do Senhor. E nós somos homens e mulheres sábios, porque nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Amém. Eu amo muito essa mensagem de Mateus capítulo 7, que a Bíblia fala sobre os 2 fundamentos. Deus está perguntando para mim, pastor Roberto Teixeira, Deus está perguntando para todos nós que estamos hoje aqui no estúdio do programa Viva Brasil, e para você, aonde está firmada a sua casa? É na rocha que é Jesus ou é na areia? Qual é a diferença? A pessoa que tem a casa na rocha, ele pode passar o problema que for, ele jamais vai desviar da presença de Deus, ele vai ficar firme na presença de Deus. Agora, aquele que está sob a areia, quando vem a tempestade, derruba, porque a pessoa fica ouvindo o que não é para ouvir,
Ficou ouvindo esses programas que te deixam mais triste, com mais depressão, só tem morte. Então Deus está dizendo para nós que nós temos que ouvir mais, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Ah, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de ouvir louvores. A sua casa pode ser uma igreja. Você pode fazer um culto a Deus ouvindo louvores, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O louvor é a palavra de Deus cantada. Então nós temos que, aqui, nessa mensagem, 7 passos para ser uma bênção, o 7º passo é ouvir a palavra de Deus. Deus está dizendo, a diferença é essa, quem está com a casa firmada sobre a rocha é firme. Gosta de orar, gosta de jejuar. O crente pode mais em um dia de oração do que em um ano sem oração. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, que foi o que nós falamos aqui, o 4º passo. Primeiro, ser salvo. Segundo, chamar pelo nome de Jesus. Terceiro, ser humilde. Quarto, orar. Quarto, orar. A nossa oração tem muito poder. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, você vai conseguir orar mais. Nós colocamos um projeto dentro do programa Viva Brasil, na Faculdade Viva Brasil, no qual eu sou professor de teologia, pastor Roberto Teixeira, doutor em teologia. Leia 4 capítulos da Bíblia todo dia e você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Esse ano de 2023 eu já estou lendo a Bíblia pela 23ª vez, a Bíblia inteira. Foi feita uma pesquisa na Sociedade Bíblica que 50% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia uma vez. Isso é inadmissível, meu irmão. Se você quer crescer, você precisa ter sede da palavra de Deus. Salmos 42 diz o quê? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Vamos ter mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Né? Você pode usar o Instagram, o WhatsApp para evangelizar também, mas não ficar com piadinha com coisas que não agradam a Deus, coisas que não edificam, coisas que é de pessoas que estão sobre a areia, que vão qualquer onda por aí, porque um amigo fala, você fala, não, você é diferente. Eu sou diferente, nós somos diferentes, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Ser salvo, chamar pelo nome de Jesus, ser mais humilde, 4º, orar, 5º, buscar a minha face, 6º, se converter dos maus caminhos, 7º, ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Devemos colocar a palavra de Deus em nossas vidas, não como uma lei qualquer, mas como um ato transformador do amor. De forma semelhante, a palavra revela também que habita em nosso coração e não colocar em prática e escolher abrir-se do pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estáis mais debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça de Cristo Jesus. Então nós estamos hoje aqui ministrando nesse podcast A Viva Brasil, falando do amor de Deus e da palavra de Deus para que ela impacte as nossas vidas, né? E isso é muito importante. Nós estamos aqui estudando a palavra, se aproximando mais de Deus e dizendo, Senhor, qual é o resultado de escutar o Senhor e não seguir a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Ao contrário do que o próprio Cristo nos revelou com sua vinda, pois ele foi obediente radicalmente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. São bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e praticam, e colocam ela em prática. Então que você saia hoje daqui desse programa dizendo, Senhor, eu quero ser um cristão autêntico. Chega de ser um cristão só de aparência, mas seja um cristão de verdade. Eu quero servir a Deus como Ele quer e não como eu quero. Eu quero servir a Deus como Ele quer e não como eu quero. Aí nós aprendemos a palavra de Deus e nós vamos se apoderando. Os que ouvem a palavra de Deus, no evangelho de hoje, nosso Senhor é comunicado de sua mãe e seus irmãos estão esperando por Ele lá fora. Mas o Senhor responde o quê? Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem e põe a palavra em prática. Lucas capítulo 8, versículo 19. Então, meu irmão, nós temos que viver o âmago, a essência da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Se você quer prosperar na vida espiritual, conjugal e financeiro, é só ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E a sua vida nunca mais será a mesma. Aí você vai ser abençoado por Deus, ouviu a palavra de Deus, vai colocá-la em prática. Aqueles que praticam a palavra recebem em nome de Jesus a presença de Deus que faz ele ser, a João 1,12, todos que o receberam, lhes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, nós falamos sempre no programa, Romanos 10, 9 e 10, você precisa aceitar Jesus hoje se não aceitou. Se está afastado, caiu. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz, se nós quisermos ouvir a palavra de Deus, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa, abandona o pecado, a esse Deus ouvirá. Eu disse e digo novamente, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Nós somos pecadores, mas nós queremos melhorar mais e mais. E se você ouve a palavra de Deus, você vai entender. A palavra da salvação foi: faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Quando Maria disse: faça em mim a sua palavra. Então nós que possamos sair hoje daqui cheio da vontade de Deus, cheio da presença de Deus, dizendo: eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Que sejamos praticantes, não somente ouvintes, irradiando os seus efeitos. Qualquer um pode conhecer a palavra de Deus, mas não é qualquer um que tem testemunho de ouvir a palavra e colocá-la em prática. Então que você aqui no programa Aviva Brasil seja abençoado por essa palavra. Deus venha falar com você de uma forma poderosa. E você saia daqui abençoado debaixo da presença de Deus. Que nesse programa você seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. É momento de oração. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nós entramos diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por estarmos hoje aqui, diante da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Deus. Sara São Paulo, sara Mongaguá, sara o Brasil, em nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção de Deus e declaramos em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e tua glória. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. O cartão de identidade do cristão é o amor.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família. É possível que alguém aqui seja liberto hoje e alguma coisa aconteça na sua história. Eu estou pregando palavra e a palavra de Deus tem poder para transformar a sua história.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família. É possível que alguém aqui seja liberto hoje e alguma coisa aconteça na sua história. Eu estou pregando palavra e a palavra de Deus tem poder para transformar a sua história. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo pior, pois a palavra Deus é pura, é escudo para os que nele creem. Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da SOTV para 197 países. Eu sou o pastor Roberto Teixeira. Nós já assistimos o primeiro quadro com muito louvor, palavra, e agora nós vamos assistir o quadro O Cristão e a Política. Qual é a importância da política para o reino de Deus? Eu estou sempre dizendo para ensinar. A palavra de Deus diz que Daniel fez a diferença porque ele era político. Foi um homem muito importante que ajudou o povo de Deus na Babilônia. José foi vendido pelos irmãos com 17 anos de idade. Até os 30 anos são 13 anos de prova. Mas depois ele virou governador, foi político. Mas ele salvou o povo de Israel, senão o povo de Israel não tinha comida. E se no começo Jesus não nasceria. Esther jejuou 3 dias e 3 noites, mas ela era rainha, esposa do rei, e ela salvou o povo de Israel porque ela pediu para o povo orar e Deus deu a estratégia. Então nós queremos falar que 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz para orar por todas as autoridades constituídas por Deus, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Então nós temos o prazer de receber aqui no programa A Viva Brasil, candidato vereador Eduardo Nunes, e nós queremos que você seja impactado pela palavra de Deus e que você que está nos assistindo agora, né, divulgando agora, você venha aprender a palavra de Deus. As eleições municipais vêm chegando e com isso surge a necessidade de conhecer as propostas dos candidatos e vereador do município de Ferraz e saber o que o vereador faz. Nós já falamos e já entrevistamos o Eduardo, que é o nosso candidato para Ferraz. Ferraz é do Senhor Jesus, declare isso, povo de Deus. Vereador Eduardo Nunes, 36651, é o meu vereador, o seu vereador em Ferraz. A paz do Senhor, tudo bom? A paz do Senhor, pastor Roberto Teixeira, a paz do Senhor a todos, boa tarde. E isso mesmo, Ferraz é do Senhor Jesus, Ferraz é de Deus. Deus tem um projeto lindo para Ferraz. Nosso número é 36651, o Partido do Autista, que vai levar Ferraz a um pontapé diferente, a um pontapé inicial para a mudança. Partido Agir 36, é isso? 36, o Partido do Autista. Autista. Muito bem. Nós vamos continuar aqui o nosso programa. Nós fizemos outro programa Viva Brasil e fizemos sobre o cristão e a política, falando algumas perguntas que são muito importantes, porque é ser vereador, qual os projetos dele, né? Nós falamos sobre candidato, porque o senhor quer ser vereador, ele já respondeu, mostrou os seus projetos, né? E a gente pode, como tem um público diferente hoje, pode responder com outras palavras agora. Candidato, por que o senhor quer ser vereador de Ferraz de Vasconcelos? Eu quero ser vereador porque eu assumo um compromisso com a população
de levar as demandas, né, da população. As pessoas me perguntam direto, Eduardo, como que eu faço para poder pedir para que seja arrumado o asfalto da minha rua? Como eu faço para poder chegar até o prefeito e falar alguma coisa? Ó, minha rua precisa de asfalto, tá faltando medicamento no posto de saúde, não tem ninguém que cobre, o bairro aqui é carente. O Eduardo Nunes está para fazer esse passo a passo. Eu serei a pessoa que irei levar para as pessoas as propostas que eu tenho, irei levar para o executivo as demandas para ser atendida. Por que eu escolhi ser vereador? Na verdade, eu não falo que eu escolhi ser vereador, eu fui escolhido porque as pessoas acreditam em mim, viu em mim a possibilidade de ser um porta-voz da comunidade, das áreas de baixa renda, para o executivo, para levar para o prefeito as demandas, e eu serei o porta-voz dessas pessoas. Acreditaram no meu mandato, acreditaram que, se possível, nós chegaremos lá e faremos uma mudança significativa na cidade. Então, vereador Eduardo Nunes, 36651, nosso candidato a vereador em Ferraz de Vasconcelos, e nós falamos aqui no outro programa, vamos falar novamente, eu estou sempre levando para ele, eu sou o presidente da Faculdade Aviva Brasil, doutor em Teologia pela Faculdade Aviva Brasil, né, Eduardo? E a gente está trazendo projetos que ele está nos ajudando para fazer, que é dar um curso de bacharel de teologia grátis dentro das igrejas, curso de básico, médio, graduado, bacharel. Tendo um vereador lá dentro da Câmara, você tem alguém para investir nisso. A gente quer colocar também dentro das igrejas aula de canto, aula de música, instrumentos musicais, guitarra, teclado, bateria. Qual a importância, né, Eduardo? A gente ter um vereador tendo lá dentro, a gente vai ter portas que podem se abrir para abençoar as igrejas e as igrejas crescerem muito mais. Com certeza, meu pastor, quando nós temos um vereador porta-voz eleito pelo povo, escolhido pelo povo para brigar pelos nossos direitos, nós temos uma pessoa que ela é o nosso alicerce, e assim como eu me sinto um alicerce do povo, é o porta-voz do povo. E sim, as igrejas precisam desse apoio, desse respaldo. Tendo um vereador de mandato lá, com a caneta na mão, podendo brigar pela igreja, lutar pelos interesses da igreja. Muitas vezes a igreja tem um projeto, pastor Roberto, quer fazer uma festa para as crianças, quer poder viabilizar algum recurso para as crianças, para os adolescentes na rua, e não tem com quem cobrar, não tem com quem pedir essa ajuda. O vereador está lá para ajudar, fazer um ofício, para fiscalizar, para fechar a rua, para poder ajudar a igreja, para fazer um paralelo com a igreja. Muitos jovens precisam desse paralelo. A política e a igreja precisam estar juntos, andar juntos, caminhar juntos para uma política melhor na cidade. Eduardo, por isso que nós falamos sempre no começo do programa, a gente sempre fala essa mensagem, 1 Timóteo capítulo 2, né? A Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades reconhecidas por Deus, porque para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. E se você coloca só ímpio, pessoas que não têm princípio, não é? Aprova o aborto, aprova coisas que não agradam a Deus, ou está fora dos princípios da palavra de Deus, nós estamos indo contra a própria palavra de Deus. Nós falamos aqui... a palavra de Deus fala sobre os dois fundamentos, está firmado na areia e na rocha, Mateus 7. Então, estar firmado em Jesus é ter princípio de Deus, mas também nós temos que ter vereadores, prefeitos, pessoas que ajudem a igreja. A Bíblia diz que, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas é muito importante nós termos um vereador representando o corpo de Cristo. Com certeza, é muito importante. Na verdade, eu quero já deixar aqui um alerta, se assim possível, deixar um alerta para o povo que está me assistindo em casa. É o ano de eleição, é o ano que o vereador de 2, 3 mandatos vai bater na sua porta pedindo o seu voto. E para e pensa comigo, vamos fazer uma análise. Se em 4 anos o vereador não fez nada no seu bairro, na sua cidade, por que agora vai fazer? Quero falar com o eleitor de Ferraz de Vasconcelos. Quantos vereadores nós temos na cidade que vai bater na sua porta agora, pegar o seu voto e vai embora, não mora na cidade, vai embora e não vai cuidar de você como eleitor, não vai cuidar do dinheiro que rola na cidade, que é o meu e o seu dinheiro. Por isso que eu falo, vamos ficar atentos a quem nós votamos, vamos procurar colocar homens e mulheres de Deus, com princípios, com base, para brigar por mim e por você. Por isso que eu peço o voto, Eduardo Nunes, 36651, para brigar por você, uma pessoa honesta, que quer fazer o melhor pela cidade, o melhor por você, representar você, eleitor, na ponta, lá na frente, representar você. Eduardo Nunes, Eduardo, fala pra gente uma coisa, isso que é importante, que nós estávamos comentando, que você já faz um trabalho há anos, você falou que até o pastor cita novamente o nome dele. Sim, nós temos um trabalho que é a entrega do peixe nas famílias, para as comunidades. Verduras, né? Verdura, peixe e leite. É um trabalho social muito lindo, também um trabalho de entrega de cesta básica. A princípio, o trabalho ele é de caráter espiritual. Primeiro nós levamos uma palavra de Deus, né? Levamos uma oração, uma palavra. Só que não tem como nós fazermos
um processo da palavra de Deus sem levar o alimento. Porque as pessoas de estado de vulnerabilidade estão na rua precisando de ajuda. É vulnerável, é um povo que está vulnerável, está precisando de ajuda, de auxílio. Se não tem ninguém que possa ajudar, que leva a palavra de Deus, o amor, e leva também o alimento. Nós entregamos o peixe, o leite, a cesta básica, levamos também cobertores, levamos um auxílio, uma ação de graça, um culto de ação de graça, corta cabelo, faz a medição de pressão, tudo isso é ajuda para o povo. Esse é o nosso trabalho, já há muitos anos, né? É porque aí a autoestima da pessoa, imagina, a pessoa se sente rejeitado por tudo e por todos. Sim. Passou hoje uma entrevista que eu assisti na TV, que morreu pessoas por causa do frio, que não tinham onde dormir. Parte disso também é de vereadores que não faz nada pelo povo. Porque não é tanto dinheiro que tem em São Paulo, que tem o Brasil, que tem Ferraz. Se tiver pessoas que podem ajudar, não é? Tirar essas pessoas dessa vida, orar por elas. Foi o que você falou, nossa oração é orar e agir. Amor não é palavra bonita, amor é atitude. Não é? Quando Jesus fala de amar o próximo como a nós mesmos, é se o meu irmão está passando fome, eu não estou feliz porque eu estou comendo e ele não. Não é? Eu tenho onde dormir, onde tomar banho e ele não. Porque você corta o cabelo de uma pessoa, faz a barba, a pessoa já sentiu uma autoestima. Não é importante cuidar? E fala pra gente, candidato, o que o senhor pensa sobre a questão do meio ambiente para a cidade de Ferraz de Vasconcelos? O meio ambiente é algo muito importante, é algo que tem que ser falado, é algo que não pode ser esquecido, né? Eu tenho uma linha de raciocínio que é a criação de um projeto de lei municipal de arborização e reflorestamento de todo o território municipal onde tiver locais de desmatamentos florestais. Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas pegam e começam a desmatar os ambientes florestais. Isso aí agrava muito o meio ambiente. Então nós vamos criar um projeto de lei de arborização. Isso aí é uma linha de pensamento que eu tenho. Se eleito, iremos criar um projeto desse aí para a gente poder cuidar das matas. Ferraz é cercado por muitas ruas de mata, muitos bairros de mata. O Cambiri, todo mundo conhece em Ferraz de Vasconcelos, tem muita mata, um espaço gigantesco. E precisa ser feito um projeto de lei para restaurar aquele espaço, guardar aquele espaço, para que não seja desmatado, não seja estragado aquele espaço ali, que dá para aproveitar para muita coisa ainda e proteger principalmente o meio ambiente. Inclusive, recentemente teve uma queimada, né, que foram gastos milhões e milhões de reais para poder viabilizar uma forma de parar aquele incêndio todo. E me passa pela mente como é que pode queimar tantos lugares assim, sem fundamento nenhum. Para que fazem isso? Infelizmente, isso agrega muito no mau resultado que vai nos acontecer. Pode ser que hoje não reflita nada, mas daqui a uns anos vai refletir no meio ambiente, em toda uma colocação. Então nós temos que unir forças para brigar pelo meio ambiente também. Verdade. Eu estava vendo entrevista em São Paulo, no estado de São Paulo, gastou 1 bilhão. Vai ser o prejuízo em São Paulo só por causa dessas queimadas. Então você pensa a vez. E outra, a gente tem o problema de umidade do ar. Em São Paulo parece o deserto. É 10 graus, 20 de umidade do ar. Olha quando chega a 20, 30. Eu digo quem mora é privilegiado e a gente vai para Mongaguá, vai para a praia, é muito diferente, né? Porque lá a umidade do ar é 60 a 80. Você respira um ar melhor. Tanto que você anda no litoral, você consegue andar. Eu ando 4 km com a minha esposa quase todo dia e andando e me sinto bem. Em São Paulo você não consegue. Porque você sente aquele calor, a falta de ar. E se você também não morrer com a umidade, você é assaltado. Então, você não acha muito importante dar mais segurança e cuidar do meio ambiente, né? Com certeza, pastor Roberto. Como eu já disse sobre o meio ambiente, um outro assunto muito importante que é precário na cidade de Ferraz de Vasconcelos é a falta de segurança. Eu tenho por base que são alguns pilares para construir uma cidade boa: segurança, saúde, trabalho e educação. São 4 pilares importantíssimos para uma cidade andar para frente. Uma cidade só anda para frente quando tem esses pilares. E Ferraz de Vasconcelos hoje é precário na segurança. Falta muita segurança. As pessoas sentem a insegurança. Hoje você não pode sair de casa para trabalhar, que você é assaltado na madrugada, na luz do dia, de tarde, no início da noite. As pessoas saem de Ferraz de Vasconcelos para trabalhar fora, né? Porque Ferraz, não sei se o senhor sabe, é uma cidade de dormitório. As pessoas moram em Ferraz e trabalham a maioria em São Paulo. Então sai de madrugada e retorna à noite.
com a sensação de insegurança, sai para trabalhar e não sabe se volta. Outra coisa que eu quero fazer é colocar bases da GCM em todos os pontos estratégicos que nós sabemos que é ponto de assalto, de furto, de roubos dentro da nossa cidade. Nós queremos viabilizar um projeto de lei desse que impeça esses marginais, esses assaltantes que vêm para nossa cidade, vêm de fora, furtam em nossa cidade, leva o bem do nosso munícipe, ainda agride, né? A gente tem vários casos que Ferraz relatou aí nos noticiários que vem, rouba as pessoas, ainda agride fisicamente, verbalmente, vão embora e a pessoa fica com trauma. Isso é triste. E eu não aceito isso na minha cidade. Isso é muito triste. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, meu pastor. Verdade. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que nós queremos declarar uma bênção especial da parte de Deus sobre Ferraz. Ferraz é do Senhor Jesus. Declare isso, povo de Deus, em nome de Jesus. E, candidato, o que Ferraz tem de melhor e o que ainda falta melhorar, na sua opinião? Você já disse um pouquinho sobre segurança, mas na educação e muitas coisas, e muitos dos cursos profissionalizantes, outras coisas que possam ajudar a estruturar para que essas pessoas possam ganhar mais, né? Quem estuda e se forma, ganha mais. Com certeza. Ferraz tem de melhor a hospitalidade. Ferraz é hospitaleiro. Todo mundo que chega ali é acolhido por Ferraz de Vasconcelos, né? Essa cidade tem isso que me deixa mais alegre em fazer parte de Ferraz de Vasconcelos. Eu não sou nascido em Ferraz, mas eu sou um filho de Ferraz. Eu sou filho dessa cidade. Eu me considero assim. Por quê? A cidade, ela precisa de andar para frente. Para andar para frente, ela precisa de outras coisas, como saúde e educação. E tem faltado muito na cidade de Ferraz de Vasconcelos mais saúde. Nosso hospital regional não funciona adequadamente, as UBSs não conseguem atender, o número da população é muito grande, não atende. Então, educação, saúde, emprego, né? A gente precisa viabilizar essas coisas, são tópicos que eu venho nessa linha de pensamento. A saúde está precária em Ferraz de Vasconcelos, tem que haver uma mudança. A saúde tem que melhorar, tem que atender melhor os pacientes. A falta de remédio é crítica na cidade de Ferraz de Vasconcelos, tem que acabar com a falta de medicamentos, o povo paga imposto, tem que ter o melhor tratamento. Eu não sei se o senhor sabe, o SUS é o maior sistema de saúde do Brasil. O SUS, ele é referência. O problema do SUS hoje, ele é mal administrado, mas é o maior sistema de saúde que existe hoje no Brasil. Inclusive, vem médicos de fora do país fazer cursos aqui no Brasil, porque o Brasil tem o maior sistema de saúde hoje, inclusive contra o câncer. O Brasil hoje é referência sobre isso, o que é mal administrado. Então a saúde está precária em Ferraz, tem que haver mudança. Educação, as escolas estão sucateadas, estão todas de forma de mau uso, ao passar dos anos tem que ser mudado isso. Sobre emprego, o povo precisa ganhar mais. O povo está cansado, pastor Roberto, de acordar cedo, chegar em casa tarde e não ter condições de pagar um aluguel, água, luz e manter a família. Isso precisa mudar. Muito bem. Isso é muito importante. É de se colocar no lugar das pessoas, né? Então, quando você vê essas condições, você fica triste, porque podia ser bem muito... Porque Ferraz e Vasconcelos tem aquela cara de interior de São Paulo, né? É um lugar gostoso, um povo alegre, hospitaleiro, um povo amoroso. E a gente quer... Fale um pouquinho também desse projeto, a gente está dizendo aqui, questão de qual projeto que vocês... No seu partido já é o partido Agir 36, que é o partido do autista. Qual a importância de ajudar os autistas? Eu estava vendo uma pesquisa no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. 2 milhões são autistas no Brasil. Qual a importância de ajudar essas famílias? Porque eu te falo, Eduardo, porque a minha esposa é professora e ela sofre para dar aula para 35 alunos. Chega lá, tem 5 autistas. Aí você nem cuida dos autistas e nem cuida das crianças. Porque você tem que ter um tratamento especial para essas crianças, para eles poderem. Eu sei que eles querem colocar para as crianças se familiarizar às outras crianças, mas você não acha que deviam ter um grupo especial para cuidar dessas crianças? Com certeza, pastor, é de Fale um suma pouquinho sobre importância. autismo. Com certeza é de suma importância que seja feito um trabalho específico com as crianças autistas. Eu vou relatar algo aqui, que é algo que eu vivo, é experiência familiar. Nós temos na nossa família, eu e minha esposa, alguns primos que têm, que são do aspecto autista, são autistas, né? E as pessoas acham que autismo é uma doença. A pessoa, não, é uma criança autista, ela tem uma doença. Ela não pode ser socializada, não pode fazer parte da inclusão. Pelo contrário, tem que haver inclusão.
A criança autista hoje, ela precisa ser incluída no mercado de trabalho, o adolescente, a criança nas escolas. Tem mães hoje que deixam de trabalhar para poder cuidar dos seus filhos em casa, porque a escola não dá nenhum respaldo. O senhor mesmo citou que a sua esposa é professora. Como é que um professor hoje não tem qualificação adequada pelo Estado, pelo governo, para poder atender as crianças autistas na sala de aula? Eu recebi relatos de mães que chegaram nas escolas, a professora está dialogando com os alunos sobre especificada matéria e o filho que é autista está colocado em um canto, sozinho, sem interação nenhuma. Isso é uma falta de respeito com as mães autistas, isso é uma falta de respeito com as crianças. Inclusive, as mães sofrem o preconceito da sociedade, sofrem a falta do poder público ser atuante nessa causa, uma causa linda, uma causa assim que precisa ser vista com outros olhos. O poder público precisa enxergar os autistas com olhos diferentes. Não são apenas pessoas passando por problemas. Não, são pessoas que precisam de ajuda, serem incluídas na sociedade como pessoas comuns. Não são pessoas diferentes de mim nem do senhor. São pessoas que, por um período de espaço, precisam de um acompanhamento um pouco mais rigoroso. Não sei se o senhor sabe, o autismo, ele tem níveis. Nível 1 de suporte, 2 e 3. São níveis de diferentes nomenclaturas que atuam de cada um com o seu acordo, né? Cada um de acordo com a sua necessidade. E precisa sim de um acompanhamento. Falta acompanhamento do poder público com as mães. Conheço mães de autistas que estão sofrendo porque não tem nenhum respaldo, estão sofrendo. Mães com depressão, mães cansadas, porque ou ela cuida do filho ou ela trabalha e cuida do filho. E assim nós vamos juntos no partido Agir 36651, brigar por todas as crianças, adolescentes e mães atípicas de Ferraz de Vasconcelos. Verdade, candidato. Qual a sua visão sobre áreas sensíveis e a fundamental importância como saúde, educação e infraestrutura? Por exemplo, é uma vergonha uma cidade, né, como Ferraz está passando essas coisas com tanto dinheiro que é investido, paga imposto, tem imposto demais. E o dinheiro público, porque as pessoas não sabem, mas é de suma importância o vereador, porque é ele que fiscaliza o prefeito e ajuda a usar melhor esse dinheiro para ajudar as pessoas, né? Porque é muito dinheiro jogado no ralo, asfalta uma rua 10 vezes a mesma rua e fica um monte de rua sem asfaltar. Eles fazem uns negócios doidos, um lugar tem iluminação demais e outro lugar não tem iluminação nenhuma. Então, não tem muita lógica nisso, por isso que é de suma importância o vereador, como o senhor vereador Eduardo Nunes, 36651, nosso vereador, fale qual é essa suma importância para ajudar o povo de Ferraz. Com certeza, o povo precisa de ajuda, né? O povo está carente em todos os aspectos. E nós não podemos deixar de falar que é de suma importância cuidarmos do transporte público, da saúde, da educação, da infraestrutura da cidade. E o vereador está eleito para isso. O vereador precisa fazer isso, fiscalizar o executivo para que o meu e o seu dinheiro não seja gasto de uma forma qualquer, que não vá para o ralo o meu e o seu dinheiro. Ferraz hoje é uma das cidades que mais cobra imposto alto aos munícipes. Nós pagamos imposto muito alto e precisamos ter, já que pagamos imposto muito alto, um atendimento a nível maior. Um atendimento na saúde, na educação. E sim, tem áreas que realmente precisa. Tem vereadores, infelizmente, que não olham para toda uma cidade, só olham para alguns pontos estratégicos. E Ferraz tem muito problema nas divisas, né? Divisa com Guaianazes, divisa com Itaquá, divisa com São Miguel. Tem várias divisas. E precisa ser cuidado, precisa dar uma olhada nisso, precisa cuidar das divisas. O pessoal que mora na divisa é carente e é esquecido pelo poder público, é esquecido pelos vereadores. E é de suma importância. O vereador fiscalize o dinheiro para que o executivo não pegue o seu dinheiro, o meu dinheiro, e jogue no ralo, faça só festas, gaste o dinheiro em coisas que não são úteis para a cidade. Verdade, candidato. Candidato, diferente da politicagem, que é a parte podre, onde as pessoas usam a política em benefício próprio ou de outrem, as pessoas, principalmente os jovens, precisam se inteirar na prática saudável de fazer política, a começar de estar, nada é mais do que o ato de escolher, exercer, cobrar, pensar, porque se deixamos o barco correr, pessoas oportunistas, ultrapassadas, politiqueiras, sempre farão parte desse cenário e as coisas continuarão sempre do mesmo jeito. Qual a sua visão sobre a participação da política em Ferraz de Vasconcelos? Pastor, é uma participação que realmente precisa ter fundamento, né? Eu costumo dizer que agora nós estamos entrando num período eleitoral que são caçadores de procuração eleitoral. Os vereadores que vão na sua porta bater agora, nesse período de eleição, pedindo votos, são caçadores caçadores eleitoreiros.
Estão procurando o voto para que pegue o seu voto e sumam, não façam nada. Então, nós queremos fazer a diferença, né? Nós queremos acreditar que dá para fazer algo diferente. Queremos acreditar que sim, podemos lutar em causas que parecem impossíveis na cidade, mas que tem solução que dá para fazer. O executivo faz a parte dele e o legislativo faz a parte dele, que é cobrar, fiscalizar e cuidar do espaço da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E entre outras e muitas inúmeras atribuições que tem a política na cidade. E é importante, já pensou se uma cidade não tivesse alguém para representar, se não tivesse um prefeito para tomar conta, se não tivesse um vereador para fiscalizar, como que seria feito o trabalho em uma cidade, um município, um estado? Seria muito difícil, não seria? Verdade. Porque o primeiro motivo dessas pessoas que entram na política delas, na maioria, é só financeira, não é? O segundo motivo, talvez o pior, é que é a falta de politização do povo que ainda define o voto não como um direito democrático, mas sim como um pagamento de favores intermináveis de determinados vereadores, não é? Com certeza. Então a gente pensa que infelizmente acontece em todo o município, como acontece em Ferraz também, inclusive o pensamento de alguns jovens que ainda acompanham a orientação política de seus pais. Então, por isso que tem que votar em pessoas sérias, por isso que eu quero te apresentar, Ferraz é do Senhor Jesus. O nosso candidato, vereador Eduardo Nunes, 36651 para vereador em Ferraz. Você pegue o seu WhatsApp, mande para outras pessoas a foto dele com o número e a gente vai fazer em massa milhares de pessoas em Ferraz. São mais de 200 mil pessoas aproximadamente em Ferraz. Vamos fazer uma Ferraz melhor, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. E olha, vale ressaltar, avalie bem o candidato que você escolhe. Não só eu que estou aqui hoje colocando meu nome à disposição, mas avalie se o candidato que você já pensou em votar, avalie as propostas dele. Se ele já é um vereador eleito, avalie o mandato dele em 4 anos, o que ele tem feito, o que ele tem ajudado a população, a comunidade, se ele tem cobrado, fiscalizado o seu direito, o nosso direito, o direito do povo. Porque não adianta ser eleito pelo povo e não fazer nada pelo povo. Tem vereador que aparece de 4 em 4 anos. Tem vereador que só pega na sua mão no ano de eleição. Não lembra que você existe. Se você mandar mensagem para qualquer pessoa que foi vereador, que é vereador, talvez não te atenda, não te receba. Então veja bem quem você vota, preste atenção, avalie as propostas. E não só as propostas, avalie o trabalho do vereador, o que ele fez de atribuição para a cidade, para o município, o que ele fez e tem para fazer ainda, segundo o que ele tem de proposta, né? Verdade. Para concluirmos, gostaria de perguntar, candidato, qual a função de um vereador? A função do vereador é fiscalizar, como a gente já disse desde o início, né? O vereador ele não tem de atribuição instalar poste onde não tem poste, né? Em rua que não tem asfalto, asfaltar a rua, entregar cesta básica, fazer favores, conseguir agendamento em hospital, ultrapassar a fila de UBS. O vereador não tem essas atribuições, não faz parte da atribuição do vereador fazer esse tipo de favores, ajudar algumas pessoas em algumas situações. Não é essa parte que o vereador vem para fazer. Ele é eleito pelo povo para poder fiscalizar o dinheiro público e criar projetos de lei que viabilizam ajudar a cidade, o município, criar leis pela saúde, criar leis sobre educação, criar leis sobre a infraestrutura do município, da cidade. Essa é a atribuição do vereador. Se você vê vereador prometendo que vai construir hospital, cuidado com isso, hein? Vereador que promete que vai construir hospital, construir escola, construir posto de saúde, construir UBS, AMA, é tudo mentira. Não tem como. O vereador não constrói nada disso. Creche, escola, não faz. O vereador não tem esse tipo de atribuição. A atribuição é fiscalizar o dinheiro público, orientar, ser um conselheiro do prefeito. Imagina comigo o cenário, o prefeito assume a cadeira como prefeito, o vereador está igual a ele para aconselhar. O vereador ele é um conselheiro do prefeito. O que ele pode fazer? Claro, fazer alguns apontamentos. Olha, nós temos aqui um bairro que um determinado bairro não tem escola, não tem creche. Podemos criar uma creche aqui juntos, né? Aí o executivo vai receber a ideia, elaborar o planejamento, chamar as pessoas responsáveis para agregar o planejamento e se for viável fazer uma escola naquele ambiente, será feito. Se não for viável, não será feito. Essa é a atribuição do vereador. Não é favorecer ninguém, não é ajudar em cesta básica, não é fiscalizar o dinheiro público. Muito bem, verdade. Você que está nos assistindo aí no programa Viva Brasil, aqui na TV Estilo, canal 19 da Soul TV para 197 países. Tem que aprender isso. Função de um vereador é julgar,
anualmente as contas do prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar, controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, apreciar os atos de concessão ou permissão de serviço de transporte coletivo, dentre outras atribuições do vereador. Na educação, lutar por uma remuneração digna para todos os professores e demais profissionais da educação, porque como se paga mal aos professores, né? Com certeza, professores, eu acho que é uma profissão uma das mais lindas que tem. É ser professor e professora. É uma profissão maravilhosa, só que são mal remunerados. Acordam cedo, vão para as escolas. Tem professor que chega a trabalhar em 2 ou 3 escolas para complementar a renda. Sai de uma escola pela manhã, vai à tarde para outra e à noite volta para dar aula. Isso tem que acabar. O professor tem que ser remunerado e bem remunerado, tem que ser bem capacitado, bem orientado, tem que dar curso profissionalizante para o professor, tem que ensinar o professor a se adequar, a se atualizar com as atualizações do nosso mundo. Tem professores que já estão de idade, precisam fazer uma renovação, uma reciclagem, usando bem a palavra, uma reciclagem sobre o termo dos professores. Tem que capacitar os professores com cursos de outros idiomas para passar na escola, porque assim, o professor ele está fazendo um papel hoje que eu enxergo, um papel de educador. Ele não é só professor, ele é educador, professor, ele é psicólogo, ele é um psiquiatra, ele é um ajudador do aluno. Ele que fica a maior parte do tempo com o aluno na escola. Então, merece receber bem, merece ser qualificado, merece ter um plano de carreira. Muitos professores não têm plano de carreira. Tem que ter. Isso é uma parte do executivo. Mas tem que ter. O vereador pode brigar por isso. E tem que ter e vai acontecer no meu mandato. Muito bem. Nós louvamos a Deus aqui pela vida do candidato vereador Eduardo Nunes, nosso candidato 36651 do partido Agir 36. Deus te abençoe, obrigado por você ter participado aqui do programa Aviva Brasil. Nós vamos trazer você aqui dando outros esclarecimentos e colocando o projeto, e nós vamos estar todo o programa Aviva Brasil sempre falando aqui do projeto do vereador Eduardo Nunes, né, Eduardo, que vai estar com a gente aqui. A gente vai falar de Jesus e falar de como ter um bom prefeito em Ferraz de Vasconcelos e ter vereadores que você vai nos representar lá em Ferraz de Vasconcelos. Suas palavras finais. Com certeza, meu amigo pastor Roberto. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, né? Poder falar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho do que a gente pode ou não fazer. Agora chegou o tempo de falar sobre propostas, chegou o tempo de falar um pouco mais do candidato, um pouquinho mais da nossa vida. A nossa vida é uma loucura, é uma correria, a gente está na rua, está falando com as pessoas, a nossa campanha está sendo bem aceita pelo povo de Ferraz de Vasconcelos, o povo tem acreditado. É um povo cansado, né, da patifaria, das balelas que escutam e estão acreditando em uma nova geração. O jovem precisa. Eu quero muito ver jovens, assim como eu, 27 anos, né, brigando por um cargo de prefeito, brigando por um cargo de vereador. Temos que ter mais jovem na política, homens e mulheres de Deus, mulheres na política, isso tem faltado bastante, precisa de mulheres atuantes, e é isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Você que confiar o seu voto no Eduardo Nunes não vai se arrepender. Dia 6 de outubro, vote 36651. Eu agradeço a todos, desde o pastor Roberto, ao Kaique que está comigo aqui, e a você de casa. Muito obrigado. E Ferraz é do Senhor Jesus. E eu profetizo a bênção de Deus sobre a vida de todos os mais de 200 mil habitantes de Ferraz de Vasconcelos. Muito bem. Programa Viva Brasil está aqui na TV Estilo, canal 19 da SOTV para 197 países. A produção vai colocar aí, eu sou o pastor Roberto Teixeira. Você quiser nos seguir nas nossas redes sociais, hoje no meu YouTube, eu tenho no nosso canal do YouTube Valmir MD e programa Viva Brasil, nós temos mais de 13 milhões de visualizações. Mais de 73 mil inscritos, nosso Instagram, @programa Viva Brasil Oficial, e nosso Telegram, programa Aviva Brasil. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. O cartão de identidade do cristão é o amor. Programa Aviva Brasil, dias melhores virão. Até o próximo programa Aviva Brasil. Sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferro.